Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Meu nome é Lincoln, sou missionário consagrado da Irmandade de Aliança Yeshua. E hoje, neste domingo, vim partilhar um pouco da palavra. A palavra de Deus, aquela que deve alimentar o nosso ser, alimentar a nossa alma. Temos o alimento carnal que comemos diariamente, que possamos nos alimentar também da palavra, o alimento espiritual, aquilo que a nossa alma se alimenta. Hoje, 13º domingo do tempo comum, o evangelho de hoje nos fala acerca da filha de Jairo. O título desse evangelho é A Filha de Jairo e a Mulher Doente. Evangelho de São Marcos, no capítulo 13. Que possamos então juntos meditar deste santo evangelho. Proclamação do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afliu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou à sua vista e lançou-se aos seus pés, rogando-lhe com insistência: Minha filha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos, para que se salve e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Dizia ela consigo: Se tocar, ainda que seja na orla do teu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: Quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? Ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga anunciando: Tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou, disse-lhes: Por que todo este barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse. Mandou que lhe dessem de comer. Estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje ele é um evangelho um pouco extenso, porém ele é um evangelho que narra duas histórias, dois feitos, dois milagres de Jesus em um curto espaço de tempo. Se formos pegar para analisar todo este contexto, iremos criar aqui talvez uma pregação de 1-2 horas, mas através dessa reflexão, ainda que breve, que possamos entender duas coisas. A primeira coisa é que aquele que vai ao encontro de Jesus necessitando de um milagre é Jairo. Jairo tem sua filha já doente e vai ao encontro do mestre. Então entendemos que Jairo tinha uma necessidade grande, uma necessidade extrema, porque a tua filha estava para morrer. A palavra, o título da palavra, como dito anteriormente, é sobre Jairo, a filha de Jairo. Então Jairo vai ao encontro do mestre e roga, ele vai ver minha filha. Jesus toma consigo Jairo e vai às pressas para ver a menina que está para morrer.
Mas a palavra diz, no meio da palavra, ela introduz uma outra história, a história da mulher que sofrera com fluxo de sangue. A mulher entra num contexto da história que a história não era preparada para aquela mulher. Mas ela adentra uma história que não era dela, porque ela tinha também uma necessidade. A necessidade de ambos era diferente. Jairo queria salvar a filha, a mulher queria salvar a si. Então a mulher, ela adentra a uma história que não era dela, tanto que quando vamos ler a palavra, a hora que a mulher vai entrar na história, diz, ora, como se fosse algo inesperado. Ora, o que aconteceu? Uma mulher adentrou a história que não era dela. Ela adentra a história porque ela tinha consigo que a única pessoa que poderia curá-la era Jesus. Ela tinha consigo que, passando anos e anos, 12 anos nas mãos de médicos, não encontrar a cura, ela tinha consigo que a ciência então já não poderia ajudá-la mais. Então ela vai ao encontro do mestre. Ela falava consigo, se eu tocar ao menos a orla do teu manto, estarei curado. Essa mulher, ela tinha uma fé tremenda. Tanto que Jesus diz após a cura desta mulher, minha filha, vá, sua fé te salvou. Ela não precisava que Jesus olhasse para ela, ou que Jesus tocasse nela, ou que Jesus falasse com ela. Ela tinha consigo que se ela tocasse ao menos a orla do manto do Senhor, ela estaria curada. E assim se fez. Consequentemente, Jairo, talvez vendo aquele contexto, vendo tudo que acontecera, ali pode ter se perturbado, pode ter se irritado, porque ele fala, ora, como que a mulher entra numa história que não é dela? Jesus está indo para junto da minha filha e uma mulher para. Porque Jesus ali naquele momento, Jesus para. Ele para, olha, fala, quem me tocou? E ali sim começa a olhar ao redor. Os discípulos falam, mestre, olha a multidão que te comprimes e ainda pergunta quem te tocou. Então Jairo ali se incomoda porque a filha estava morrendo. Tanto que quando Jesus ainda estava a falar com a mulher, vem alguém da casa de Jairo e fala, sua filha já morreu, não perturbe mais o mestre. E ali vemos outro exemplo de fé tremendo. Porque Jesus diz a Jairo, não temas, crê somente. E Jairo tem esta fé, Jairo crê na palavra do Senhor. E Jesus continua a caminho da casa de Jairo, e quando chega na casa, ele vê as pessoas ali chorando, e Jesus fala, por que choras? E algo fantástico acontece, que as pessoas zombam de Jesus, as pessoas riem da cara dele. Não é de se admirar pela atitude das pessoas, porque eles estavam ali, eles viram a menina padecer, e chega do nada um homem falando que a menina estava viva. As pessoas vão falar, esse homem é louco. Mas Jairo tem a fé. Jairo sabe, eu estou com o mestre, ele vai realizar o milagre. E assim que chega, Jesus fala para a menina, Talita cumi, levanta-te e anda. E a menina levanta e anda. Então vemos aqui dois contextos, duas histórias, dois milagres de Jesus, onde por meio da fé, da necessidade do amor de Deus, a cura e o milagre acontece. Mas o que eu trago desta palavra, o que eu trago para mim desta palavra, não é somente em relação à cura, não é somente em relação ao milagre, mas é a necessidade que temos de Deus. Qual a necessidade que você tem de Deus neste domingo? Qual a necessidade que você tem de Deus na sua vida? Você tem necessidade de uma cura? Você tem necessidade de um milagre? Você tem necessidade de um amor de Deus, de uma cura interna? Qual a necessidade que você tem de Deus? Essa sua necessidade, ela é grande? Ela é pequena? A sua necessidade faria com que você, assim como esta mulher, adentrasse uma história que não é sua. Deus está passando. A multidão o comprime. Você tem a necessidade desse olhar, desse carinho, desse tocar de Deus. A sua necessidade te faz ir até junto do Mestre, faz te ir rastejando, porque a mulher ela foi rastejando. Ela foi por debaixo ali, certeza, tomando pisões, chutes, pontapés.
Mas ela não desistira, porque ela tinha consigo que se tocasse ao menos a orla, a ponta do manto do Senhor, ela estaria curada. A necessidade dela fez com que ela se abaixasse no chão, rastejasse, onde ninguém mais poderia passar. Ela conseguiu achar a fresta para tocar a orla do manto do Senhor. Irmão, que neste domingo você medite, você reze, que você leve a sua necessidade a Deus e não te permitas com que a multidão, com que os outros que comprimem ali Jesus, com que aqueles ali ao redor do Mestre te impeçam de chegar até Ele. Se tocar-lhes ainda que a orla do manto, se tua fé for maior do que a tua necessidade, você caminhará para diante do Mestre. E tenha certeza que o milagre vai acontecer, que a cura vai acontecer. Porque o nosso Deus não é o Deus que abandona, o Deus que deixa de lado. O nosso Deus é o Deus que está presente, o Deus do impossível. Então que você apresente a Deus a sua necessidade, para que Ele possa realizar em ti a cura, realizar em ti o milagre. Tenha um santo domingo, uma santa semana. A alegria do Senhor seja a nossa força. Deus abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.